Bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão acompanhando essa programação pelo YouTube e por outras redes sociais. Eu queria chamar a atenção dos pais que têm seus filhos que muitas das vezes não têm te honrado, não têm sido obediente aos pais. Filhos que, quando o pai fala, não quer obedecer. E a Bíblia diz, amado, mostrado dentro da palavra de Deus, que os filhos devem honrar os pais. E hoje nós vemos falta de respeito para com os pais. Filhos que se dão no seu próprio nariz, não obedecem mais a mãe, não obedecem mais os pais. Fica zombando dos pais, brincando com os pais e não tem levado a sério. E eu quero falar hoje, chamar a atenção dos pais para exemplar os seus filhos, educar os seus filhos, porque a educação começa de casa. E a senhora, o senhor, tem que educar os seus filhos, eles no lugar deles. E não gritar vocês, não querer falar mais alto do que os pais. Os filhos devem obedecer a seus pais. Eu queria que vocês, queridos amados, que estão nesse momento assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu queria que vocês acatassem para vir com vocês o que Deus vai falar conosco através dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente no coração do Senhor, no coração da Senhora, de todos que estão acompanhando essa transmissão ao vivo pelo YouTube. A palavra de Deus conta lá no livro de Êxodo, o Êxodo capítulo 20, no versículo 12, que fala assim, amados: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. Então os filhos devem honrar os pais. A palavra honrar significa respeitar, respeito, temor aos pais. E muitas das vezes não vê isso nos filhos. Os filhos não obedecem mais aos pais, fica zombando os pais, grita mais alto que os pais. E a Bíblia diz: filhos, honra teu pai e tua mãe. Eu pergunto para vocês, filhos, cadê o respeito de vocês para os pais de vocês? A sua mãe, o seu pai tem dedicado a vida deles para te dar o sustento, para te dar do bom e do melhor, e hoje vocês não respeitam, e hoje vocês não honram os seus pais, só porque estão envelhecendo, só porque estão avançados na idade. Vocês têm que cuidar de seus pais, assim como ele cuidou de vocês. Talvez hoje você está num patamar elevado, primeiramente Deus seguindo seus pais, que pagaram estudos, que deram do bom e do melhor, pagaram faculdade para vocês. Aí eu pergunto para você, cadê o respeito para com seus pais, se a Bíblia manda vocês honrar os seus pais? Porque tem filhos que só honra seus pais quando perde eles. Valorize seus pais. Dê credibilidade que seus pais falam para vocês. Não zombe de seus pais. Cuide deles, porque eles cuidaram de vocês. Agora vocês que têm que cuidar dos seus pais. A Bíblia diz aqui, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você quer ter vidas longas? Você quer ver muito na terra? Então honra teu pai e tua mãe. É o mandamento de Deus. Mas não fique zombando, chamando seu pai de coroa, chamando sua mãe de coroa, zombando seus pais, com giras para os seus pais, não.
Respeite seus pais, filhos. Não sejam ingratos diante de seus pais. Não sejam desobedientes a seus pais. Obedeça a eles. Porque Deus se agrada quando vocês, filhos, honram seus pais, sua mãe, seu pai. Aí lá no livro de, queridos amados, no livro de Efésios, o capítulo 6 e o versículo, aqui ó, e o versículo 1 e 2. Eu queria que vocês ficassem atentos, amados, nessa mensagem, porque Deus vai falar poderosamente no coração de todos nós. Aqui fala aqui, ó, o lar cristão, filhos e pais. Obedecer aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, obedecer seus pais, porque isso é justo. Obedecer seus pais ao Senhor, porque isso é justo. Isso agrada a Deus quando vocês obedecem os seus pais, quando você está ouvindo os conselhos dos seus pais, as instruções dos seus pais, os ensinamentos dos seus pais. Tem muitos filhos que hoje quebram a cara, têm se auto-instruído porque não têm obedecido os seus pais, têm sido filhos rebeldes. E a Bíblia fala aqui, ó, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Isso é justo, amado. Obedecei seus pais, os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Isso agrada a Deus quando vocês obedecem os seus pais. Não grite eles, simplesmente obedeça a eles, porque Deus, você vai prolongar dias na terra, você vai ser abençoado quando você passa a honrar a seus pais. Aí no capítulo, no versículo 2 diz aqui, ó, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o primeiro mandamento com promessa, que nós temos que honrar os nossos pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa de Deus, para que você possa honrar os seus pais. E hoje em dia, as mães e os pais, ou o pai, têm pagado caro escola, faculdade para os filhos, e os filhos não têm honrado isso, os filhos não têm acatado isso para as suas vidas, vão para as escolas para bagunçar, para grazear aulas, para matar aulas, e para andar com as maus influências, com os maus amigos, que tem levado eles à destruição, a usar drogas, a beber, a fumar, e a cometer tantas coisas erradas. E a Bíblia fala, amados, sabe que esse é o primeiro mandamento, é esse, que nós temos que honrar os nossos pais. Aí diz aqui, ó, no versículo 4, fala aqui, ó, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Então, pais, não provoquem os seus filhos. Não force seus filhos a fazer algo que eles não querem. Seja sábio para saber educar os seus filhos. A Bíblia diz aqui, ó, vós, pais, seja mãe, seja pai, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Saiba disciplinar os seus filhos, não com agressão, não com pancada, porque pancada não vai resolver isso.
mas saiba disciplinar o seu filho. A senhora mãe e o senhor pai. Mas saiba doutrinar seus filhos no Senhor, em Deus. Não provoqueis a ira nos seus filhos. Porque tem filhos que hoje em dia que não falam com pai, com mãe. Por quê? Porque os pais têm provocado a ira dos seus filhos. E a Bíblia diz que você tem que doutrinar seus filhos no Senhor aqui, ó. No Senhor. Ó, vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Criai eles na doutrina do Senhor. Ensina seus filhos a respeitar os outros, principalmente os mais velhos, principalmente os de casa. Então a educação é vocês, pai, que tem que dar para os vossos filhos. É como a Bíblia diz, que os filhos devem honrar os seus pais, obedecê-los, não ser rebeldes, não gritar mais alto que os pais. O conselho é tão bom, amados. É tão bom a gente ouvir um conselho de um pai, um conselho de uma mãe, porque o pai e a mãe sempre querem o melhor para os filhos. Eles nunca querem o pior para os filhos. A mãe e o pai têm dedicado muito para dar o melhor para os filhos. E os filhos de hoje em dia não têm agradecido pelo que os pais têm feito por eles, ou vem fazendo por eles. Aí diz aqui, ó, em Provérbios, capítulo 22, e o versículo 6 fala aqui, ó. A criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então vocês pais, é vocês que têm que ensinar seus filhos o caminho que ele deve andar, para que eles não se desviem. É você que tem que doutrinar seus filhos, é você que tem que ensinar eles, para que eles não se desviem. Então, se seus filhos veem vocês brigando dentro de casa, eles vão brigar também. Porque os pais são o exemplo dos filhos. Então, se vocês pais dão um péssimo testemunho em casa, como é que vocês vão doutrinar seus filhos de uma forma dessa? Se tem brigas, se tem desavença, contendas entre você e sua esposa, procura, amados, chamar seus filhos para conversar com eles. Então, quer discutir alguma coisa com a sua esposa? Chama ela para um lugar reservado, para um quarto, e conversa com ela. Mas não grite a sua esposa no meio dos filhos. Porque qual o moral, qual o exemplo que quando seus filhos crescer, você vai exemplarizar, vamos dizer assim, o senhor brigava com a mãe. O senhor discutia com a mãe porque o senhor quer interferir na minha vida. Então, queridos, saiba usar sabedoria. E a Bíblia diz aqui, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Tá vendo? Que você tem que ensinar os seus filhos de pequeno no caminho que eles devem andar. Porque quando eles ficarem velhos, para que eles não se desviem. É vocês que têm que ensinar seus filhos. E hoje nós vemos filhos batendo em pai e batendo em mãe. Não tem mais aquele respeito que tinha antigamente. Antigamente, quando o pai ou a mãe olhava para os filhos, aquele olhar significava muitas coisas. E aquele olhar, com certeza, a mãe e o pai
ia punir eles. Mas hoje é o contrário. Hoje, quando a mãe fala com a filha grita mais alto que a mãe. Hoje, quando o pai vai falar mais alto, quando vai falar com o filho grita mais alto do que o pai. Então, é o que? É a educação, queridos. É a doutrina. A educação não começa de escola, começa de casa. É vocês que têm que educar seus filhos em casa. Para que seus filhos venham se tornar uma bênção para Deus. Ensina seus filhos o caminho certo. Para onde quer que eles devem andar. Quando estiver velhos, eles não venham a se desviar dos caminhos. E a palavra de Deus que ensina. Ensina claramente. Não tem dificuldade nenhuma, amados, de aprender. Deus está falando com todos nós que somos pais e temos filhos. Temos que exemplar e educar os nossos filhos. E a Bíblia fala aqui, em Deuteronômio, no capítulo 6, e o versículo 6, e a partir do versículo 7. Diz aqui, queridos, amados, aqui, no versículo 6 diz aqui, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então é vocês, pais, que tem que aconselhar seus filhos, que tem que instruir os seus filhos, para que eles possam se obedecer. Seus filhos errou, repreenda eles, chama eles para o canto, conversa com eles, repreenda eles, para que eles não venham fazer coisas piores do que eles vêm fazendo. A Bíblia diz aqui, tem isso bem claro aqui, olha, diz aqui, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, é isso que Deus deixou para os filhos dos pais. Aí diz aqui, no versículo 2, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes os teus estatutos e os mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e a filha de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. É promessa de Deus. Quando você passa a ensinar seus filhos, eles jamais vão esquecer dos ensinamentos de vocês pais. Jamais. Porque os ensinamentos é coisas importantes, fundamentais para a vida dos seus filhos. E o Espírito Santo, ele sempre fala. E o que você procura, ele sempre se encontra na palavra de Deus. Não precisa agredir seus filhos, espancá-los. Não. Repreenda ele de uma forma que não venha machucá-lo. Chama ele para o canto, conversa com ele, porque eu tenho certeza que eles vão entender, a senhora e o senhor. Ali em Provérbios capítulo 1, no versículo 9. Isso aqui,